Bem-vindos a mais uma aula do canal Elan Nigri. Estamos na série de Êxodos, Shemot, e essa é a 58ª aula, parte 2, porque a aula passada eu tive que parar na metade, então agora a gente vai retomar. Vamos lá, curtam, compartilhem. A gente está vendo sobre a praga do sangue. A gente está no capítulo 7, versículo 17. A aula passada fez algumas perguntas, tá? Vou retomar os versículos. Deus manda Moshe falar pro faraó libertar o povo e tal. Isso no versículo 16, para servir a ele. E assim Deus vai falar assim para Moshe: então assim disse Deus, assim você saberá que eu sou Deus. Veja, eu vou bater com o cajado que está na minha mão, sobre a água que está no Nilo, no rio Nilo. Venefru ledam, e essa água vai se transformar em sangue. Então o que a gente viu aqui? Que quem está falando isso é Moshe, tem que falar ao faraó em nome de Deus, como está escrito, assim diga a Deus, assim você saberá que eu sou Deus. Eu sou Deus, é Deus falando, ou seja, Moshe está falando como porta-voz de Deus. E continuando a frase, veja, eu vou bater com o cajado que está na minha mão sobre o Nilo e vai virar sangue. Então, sobre isso, a priori, dá para entender quem está sendo dito sobre Deus. Ou seja, que Deus vai bater com o cajado que está na mão de Deus sobre o Nilo e vai virar sangue. Né? Então, como se fosse metaforicamente que Deus vai punir o Egito com o cajado que está na mão dele, ou seja, que Deus vai fazer alguma coisa que quer que o Nilo vai virar sangue. Outra forma de interpretar é que a primeira parte do versículo é Moshe falando em nome de Deus, e a segunda parte do versículo é Moshe falando ele próprio. Então, assim disse Deus, assim você saberá que eu sou Deus, ponto. Aí, como vai saber? Aí a Moshe já explicando, veja, eu vou bater com o cajado que está na minha mão, ou seja, Moshe falando, o cajado está na mão de Moshe, sobre a água que está no Nilo vai virar sangue. E uma terceira forma de explicar é que tudo que Deus fala para Moshe, na verdade, o tradutor é Aharon. Então, na verdade, quem vai falar isso é Aharon, em nome de Moshe, como porta-voz de Deus. Porque não faz sentido. Se Moshe já sabe que não vai bater no Nilo. Não sabe nada. Agora começou a primeira informação. Tá? É isso que a gente viu lá passada. Então, na verdade, é Aharon, que na prática o irmão de Moshe é Aharon, que vai falar para o faraó. E a primeira parte é Deus falando, eu sou Deus. E a segunda é Aharon falando, o cajado que está na minha mão, eu vou bater no Nilo, é Aharon. Então tem que ter a responsabilidade do sujeito. Quem que vai bater no Nilo? Ou Deus, ou Moshe, ou Aharon. Certo? Continuando. Aí a consequência. E o peixe que está no Nilo, Tamut, morrerá. O Baeshaior, e vai ficar fétido, né, o Nilo. Venulu Mitzrayim Listot Maim Menaior. E vão ser impedidos os egípcios de beber água do Nilo. Tá? E aqui a palavra que aparece 3 vezes no versículo é Nilo. E no versículo passado também. Bata, né, antes fala, vai no Nilo, onde está o faraó, à margem do Nilo, e fala com ele. E depois diga, né? Eu vou bater com o cajado que está na mão sobre o Nilo, e ele vai virar sangue, o Nilo. Aí depois, o peixe do Nilo vai morrer, e vai feder o Nilo, e vão ser impedidos de beber água do Nilo. Ou seja, é muito específico que aqui a praga é sobre o Nilo, tá? Isso é a segunda. Então, a primeira pergunta é quem bateu no Nilo. A segunda é por que o Nilo está tão específico aqui. Aí, aqui termina como se fosse o capítulo. Aí começa um novo capítulo, um novo dizer de Deus em outro momento. Vai Omer Adonai no Moshe. E falou Deus para Moshe, ou seja, um outro dito. Emor el Aharon. A primeira é para falar para o faraó. Assim falará para o faraó. Agora é uma coisa que ele tem que falar para o Aharon. Vai lá e fala para o Aharon. Karmatecha, pega o seu cajado. Então, o primeiro é o cajado que está na minha mão, antes. Aí agora pega o seu cajado. A princípio do Aharon. Unteiadecha, estenda sua mão, a mão do Aharon, al-memei Mitzrayim, sobre as águas do Egito. E aqui, de repente, da palavra Nilo, e Ior, é transformado sobre as águas do Egito. Al-nehoratam, aí vai especificar, sobre os seus rios, al-yehoreihem, sobre os seus canais, al-agmehem, sobre os seus lagos, vel-kol mikvei mehem, e com todas as junções de água, ou seja, reservatórios, não sei exatamente, lagos, veio e serão sangue. Terá sangue em toda a terra do Egito, beatzim ubavanim, tanto nas madeiras quanto nas pedras, nas árvores ou nas pedras, tá bom? Então aqui a gente já vê que é um segundo dizer, e a princípio esse dizer é diferente do primeiro, porque o primeiro
a princípio seria Moshe ou o próprio Deus que vai bater no Nilo. Esse segundo é Aharon que vai bater no Nilo. O primeiro é o cajado que está na mão de Moshe, e aqui esse segundo é o cajado o cajado do Aharon que está na mão do Aharon. O primeiro é sobre a água do Nilo, e o Nilo vai virar sangue. E aqui é sobre todas as águas do Egito, e todo o Egito vai virar sangue. Será que os dois bateram? Então aí tem três possibilidades. Na verdade, isso tudo que a gente está falando na verdade, é exatamente a primeira coisa, que na verdade é Aharon falando, então o cajado está na mão dele. Na verdade, quando falo o Nilo, representa, na verdade, todos os águas do Egito, então, ou o Nilo, do Nilo aflui todas as águas do Egito. Na verdade, é o mesmo ato, é a mesma informação, só em outras palavras. Quer dizer que ao bater o Nilo, todas as águas do Egito vão virar sangue. A segunda forma de entender não, que a primeira é Moshe. Então Moshe tem que bater no Nilo, e já a segunda informação é sobre Aharon. E Aharon tem que bater em todas as águas do Egito, não no Nilo. Então Moshe é no Nilo, perante o faraó, e Aharon não é perante o faraó, vai lá e no resto você vai lá e transforma em sangue. Né? Ou seja, pode ser que os dois bateram. Pode ser que os dois bateram em momentos diferentes, atos diferentes, em locais diferentes. Tá bom? Essa é a segunda forma de entender. Tá? Ou então você pode dizer que, na verdade, o cajado que está na mão do Aharon, na verdade, é o cajado da mão do Moshe, que na verdade é o mesmo cajado. Na verdade, é por conta na mão de Aharon, chamado o cajado do Aharon. Por conta na mão de Moshe, chamado cajado de Moshe, não importa muito. Tá bom? Só que a pergunta que fica é, será que todas as águas do Egito é o Nilo? Mas se fosse o Nilo, por que muda repentinamente, que no primeiro versículo é sobre o Nilo, sobre o Nilo, sobre o Nilo, e agora todas as águas do Egito? Tá? Então a gente vê que tem duas informações que não necessariamente é a mesma informação. Agora é a prática, no versículo 20. Vai Asur, Moshe, ve Aharon. E fizeram assim Moshe e Aharon. Logo os dois fizeram. Então dá a entender que o primeiro é Moshe e o segundo versículo é sobre Aharon. Os dois fizeram as coisas diferentes que Deus ordenou para cada um dos dois. Ou então pode dizer não, que Moshe, o que Moshe fez? Ele contou para Aharon o que Deus falou. O que Aharon fez? Ele fez na prática o que Deus mandou fazer. Kasher Tzivah Adonai, como Deus ordenou. Se são os dois, então ele vai contra o Midrash, né? Diz que Moshe não bateu no... Não, a gente não chegou ainda em Midrash, tá? A gente está vendo só o texto escrito. Então pode ser que Moshe... Qual é a ação de Moshe? Contar para Aharon e mandar Aharon fazer. Qual é a ação de Aharon fazer? Ou não, ou pode ser que o Moshe atuou e Aharon também atuou e os dois fizeram como Deus ordenou. Tá? Sendo que tem a terceira opção, que é o Moshe não fez nada, o Nilo, quem bateu foi o próprio Deus, e nas águas do Egito foi Aharon. Também teria essa possibilidade. Ou seja, não teve nenhuma ação para o Nilo virar sangue, né? E vamos ver que sempre com a informação é sobre o Nilo está escrito Venefru Ledam, e vai virar, se transformar em sangue. E quando é sobre o Aharon está escrito Verhayadam, né? Como é a expressão aqui? Verhiudam, e serão sangue. Em vez de se transformarão em sangue, serão sangue. É um verbo diferente também que é usado quando é no contexto do Aharon. Então vamos continuar. Vai Asur, Moshe e Aharon. E fizeram assim Moshe e Aharon, Kasher Tzivah Adonai, como ordenou Deus. Vaiarem, então vai contar o que eles fizeram. Vaiarem, ou seja, no plural. E levantaram Bamate, o cajado. Então os dois levantaram o cajado. No princípio, um cajado só, né? Porque está no singular, mas Vaiarem está no plural. Os dois levantaram. Vaiar e bateu no singular. Então, e levantaram o cajado e bateu, né? Etamai Masher Bayor, sobre a água que está no Nilo. Específico no Nilo. Leinei Paró, aos olhos do faraó. Até porque o faraó estava onde nesse momento? No Nilo. Como Deus falou, sai de manhã. Quando o faraó estiver se banhando no Nilo, você vai às margens do Nilo e fala para o faraó. Né? Assim, né? Então é no Nilo. Sobre os olhos do faraó. Leinei Avadav, sobre os olhos dos seus servos. Vayefru kol hamayim asher bayor ledam. E vai se transformar toda a água que está no Nilo em sangue. E não todas as águas do Egito. Então aqui condiz com o que Deus ordenou para o Moshe, a primeira instrução. Veadagasher Bayor, e o sangue que está no rio, Meta, morrerá, né? Vai Vash Hayor, e vai então feder o Nilo. Veloich Mitzrayim Listot Maim Nayor, e os egípcios não vão conseguir beber água do Nilo. Tudo do Nilo, do Nilo, do Nilo. Agora, vai rir Adam, e será o sangue. Agora mudou o verbo de Nefru para vai rir, que é como ele fala para Aharon.
Bechol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito. Isso aqui meio que junta os dois. Desculpa, calma. Então, a princípio, é tudo no Nilo. Vai morrer o do Nilo, e no final, e será sangue toda a terra do Egito. Então, dá para entender aqui, talvez o mais simples, que realmente, que se o Nilo virar sangue, depois, todo o resto vem do Nilo e vai virar sangue. Pode ser, então, que talvez é a mesma coisa. Então, essa é a ação, tá bom? Aí vamos continuar. Vai a Sorchen e Hartumei Mitzrayim. E fizeram assim os feiticeiros do Egito, Belaterhem, com seus feitiços, seus encantamentos. Tá? E a pergunta é tipo, como assim fizeram também? Então também transformaram todas as águas do Egito em sangue, mas já não era todas as águas do Egito sangue? Então será que está falando de todas as águas do Egito? Na verdade é uma hipérbole? Ou seja, não é na prática todas as águas do Egito? São algumas águas do Egito? Ou que água seria essa? E como eles fizeram também assim, eles transformaram também o Nilo, o peixe também morreu. E a gente já viu lá em Bereshit, como eu falei lá passada, que Ren não significa assim. Sim é mais ou menos assim. Fizeram mais ou menos assim. Tá bom? E a pergunta, e os feitiços do faraó, dos feiticeiros conseguem transformar em sangue uma água, né? Tá bom, hoje você joga tangue, né? Mas o peixe não morre, eu acho, com tangue. Ou morre. É muito tangue, né? Vai Hazak Lev parou e fortificou, então endureceu o coração do faraó, veló chamar Alehem, e não ouviu eles. Cachê de Beradonai, como Deus já tinha dito que não, o faraó não ia ouvir até a última praga. Vai Fen parou, vai avó Beitó, e se virou o faraó e voltou para sua casa, e veló chat de Bogamos Lazot, e também não prestou atenção também nisso. Sobre isso, o que é? Vai repetir qual é a consequência disso para o Egito? Vai repetir qual Mitzrayim se vivou Taior, e cavaram todos os egípcios em volta, ao redor do rio Nilo, Maim Listot, água para beber. Kiloi Achlur Listot Meimer maior, porque eles não conseguem beber a água do Nilo. E o resto das águas, então, sim, né, tá? Vai Maleshivat Yamim, e se preencheram 7 dias, Acharei a cota Adonai Taior, depois que Deus bateu no Nilo. Ou seja, aqui é concordando, se é Deus que vai bater na primeira informação, onde Deus bateu? No Nilo. Porque é Aharon que bate nos outros. Nas outras águas, se você for dizer assim. Tá, então aqui, é óbvio, passando rápido, é uma coisa que talvez nunca ninguém ia prestar atenção, né? E não, Deus foi lá, né, Aharon, toda a água do Egito, pronto, virou sangue. Mas tem alguns poréns aqui. É no Nilo ou é todas as águas? Se é todas as águas e os feiticeiros. E 2, como eles ficaram 7 dias sem beber água se tudo virou sangue? Né? Tem alguns poréns aqui que, então, algumas lacunas. Então, a gente terminou aqui a aula passada. Então, para a gente ir para os comentaristas, o que os comentaristas vão dizer sobre isso, sobre esse assunto, tá? Antes de entrar nos comentaristas, vamos ver os dois principais midrashim mais conhecidos, né? Sobre essa praga. O primeiro é o Rashi, no versículo 19 ele vai comentar, que fala que ele fala assim, porque Aharon que executou essa praga. Logo, de acordo com esse Midrash, de acordo com Rashi, quem fez a praga não foi Moshe e não foi o próprio Deus diretamente, mas sim o Aharon. Ou seja, o Aharon que fez é uma coisa só, que o Aharon fez. E a pergunta é por que Moshe não fez, do Midrash? Logo, Moshe não fez nada. Quem fez foi Aharon. Então, como está escrito e fez Moshe e Aharon? Porque Moshe ordenou a Aharon fazer como Deus ordenou. Tá? Mas, então, vai dizer o seguinte, Aharon que fez, por quê? Porque o rio protegeu Moshe. Como? Quando ele era pequeno, ele foi posto no Nilo, né? Na arca no Nilo, e o rio o salvou, até que chegou na filha do faraó e foi salvo. Para mostrar que Moshe tinha gratidão até com seres inanimados, ou seja, até com a água. Ou seja, a água me salvou, vai falar, a água me salvou, então eu não vou bater na água, não vou transformá-la em sangue no que me salvou. Então, Aharon, faz você. E, calma aí, vamos continuar? Então, o sapo também vai ser no Nilo, então Aharon também vai fazer. E também o piolho é Aharon que vai fazer, porque a terra escondeu o egípcio que Moshe matou. Então ele tem gratidão à terra do Egito, a terra literalmente, né? E a água, o Nilo especificamente. Então quem vai executar as 3 primeiras pragas, de acordo com a sua opinião, é o Aharon por esse motivo. Tá? E a gente vai ver que
Moshe é outras 3 de Moshe que vai fazer, e outras 3 é o próprio Deus que vai fazer, e uma que é a Shrin, é Moshe, Aharon e Deus ao mesmo tempo que vão fazer, que vão executar. Então cada um faz 3, Deus faz 3, Moshe faz 3, Aharon faz 3, e uma todo mundo junto, de acordo então com essa interpretação, tá bom? Vão ter outros que vão dizer não, porque as 3 primeiras foi Aharon que fez. Porque eram 3 pragas mais fracas, que os feiticeiros também vão conseguir replicar. Até na terceira eles vão chegar à conclusão que é o dedo de Deus. Então, para não ser um demérito a Moshe, que ele vai fazer uma praga na prática, que os feiticeiros também fazem, para comparar, olha, você faz e a gente faz, não, é o Aharon que fez essas. Porque da partir que Moshe fizer, os feiticeiros não vão mais falar nada. Ou seja, nenhuma praga que Moshe executou diretamente, ou Deus diretamente, sem ser por Aharon, os feiticeiros ousaram replicar. Não, demonstrando que o milagre de Moshe é superior ao milagre podendo ser executado pelo profeta Aharon. Isso tem a ver com a opinião Morena do Maimonides, que diz que de acordo com o nível do profeta, é o nível do milagre. Tanto que os milagres de Moshe são muito superiores a qualquer outros milagres que outros profetas já sequer fizeram. Por exemplo, cair pão do céu para todo o povo por 40 anos, né? Exemplo. Então, seria essa outra explicação possível também, tá? E tem outras explicações. Tem quem diga que o que é da terra foi Aharon, aí do céu foi Moshe, e do meio Deus. Acho que entrou em algum momento nas aulas introdutórias sobre essas explicações, tá bom? Esse é o primeiro Midrash mais simples, mostrando que é Aharon. Aí se é Aharon, isso então resolve de acordo com o Rashi, que na verdade tudo está falando de uma coisa só, que foi Aharon e acabou a história, tudo na verdade é uma outra forma de falar da mesma coisa. Agora, outro Midrash famoso, na verdade, não, são aqueles Midrashim que a gente aprende na escola e tal, e famosos, é como que os egípcios beberam água, e como os hebreus beberam água, certo? Então, o Midrash vai dizer o seguinte, que na verdade os egípcios era tudo sangue, eles não conseguiam beber não conseguiam beber e tal, mas para os hebreus não. Para os hebreus, quando eles iam pegar água, era água. Para os hebreus era água, para os egípcios era sangue. Então, na verdade, todo o Nilo virou sangue para os egípcios, não para os hebreus. Os hebreus viam água, os egípcios viam sangue, que é um milagre ainda maior. Né? A mesma coisa, um vê A, o outro vê B. Não só vê, mas bebe, cheiro, odor e tal. Para uns, peixe está morto, para os outros, bebê está vivo, que é o... Qual é o... Schlesinger, qual é o nome? Do gato, se está vivo ou morto. Física quântica. Esqueci agora. Né? Tá vivo e morto ao mesmo tempo. É um pouco complicado esse Midrash, né? Se você for parar no tempo. Aqui que fala, eles não conseguiam beber, porque tem que explicar. Como eles bebiam água se tudo virou sangue? Então ele falava o seguinte, não, eles viam que para os hebreus era sangue, era água, então eles falavam assim, hebreus, me dá um pouco da água, aí os hebreus davam, aí quando eles davam, virava sangue. Aí falavam, virar sangue? Aí sempre que dava para eles, com eles virava sangue. Então não adiantava, eles falavam, então calma aí, vamos botar no mesmo copo. Aí pegava o copo do hebreu que bebeu, aí virava sangue. Aí falavam, não, calma aí, vamos beber ao mesmo tempo, bota um canudinho, vamos beber ao mesmo tempo, um bebia sangue, o outro bebia água. Até que eles falaram, me vende a sua água. Aí quando eles compravam a água, aí permanecia a água, e assim então eles conseguiam beber. A água que eles compravam dos judeus, que era a água do Nilo, e assim os judeus enriqueceram muito nessa praga. Então esse é o Midrash. Se a gente for para o pormenor, a gente vai ver que tem algumas complicações, né, práticas, algumas, né? Então se a gente for excluir esse Midrash como possível, entendendo ele de forma metafórica, quer dizer que tem uma supervisão divina diferente para o hebreu e para o Egito durante as pragas, tem que entender, então, como eles beberam água, os egípcios, e 2, como os hebreus beberam água. Porque se você exclui esse Midrash, né, dizer que é metafórico, esse Midrash não é literal, não é o que de fato aconteceu, você é obrigado a dizer, então, que os hebreus estavam passando pelo mesmo perrengue dos egípcios. Porque é sangue para todo mundo. Não, pelo literal dá para entender que, não todas as águas foram sangue. Mas então todo mundo bebeu água e está tranquilo. Então não tem Não, o Icar ali era, ver o Nilo.
destruiu o Nilo. Isso, então, bom, é o que o Urash vai falar também. Assim, Deus, antes de punir os perversos, ele pune e destrói as crenças dos perversos. Então, primeiro tem que destruir os deuses. E a gente já viu na 2 aulas atrás que da importância do Deus, do Nilo e tudo mais. Então, na verdade, a importância é o que Deus fala. Agora você saberá que eu sou Deus, como destruindo o Nilo. Então, é por isso que o foco é no Nilo. É o que o Malbim vai falar. O foco é no Nilo, porque quer destruir a crença. Na prática, virou sangue todo na execução, todo o sangue todos os rios do Egito. Mas não é o principal, porque é o Nilo que era o principal. Então a gente pode dizer que o foco é o Nilo, tanto que eles procuraram ao redor do Nilo e tinha sangue, e tinha água. Não responde como os judeus bebiam. Da mesma forma, eles também cavaram e também beberam, né? Aqui está escrito que, no final, vai Peru Kol Mitzrayim, e cavou todo o Egito em volta da água. E o que é todo o Egito? Talvez inclui os hebreus que estavam no Egito, não é todos os egípcios, não é Kol Mitzrim, Kol Mitzrayim. Mas aí, Ou talvez não. Aí a praga foi para os Yehudim. Isso vai lá, então a praga também foi para os Yehudim. Faz sentido isso? Aí você entra em outro problema, tá bom? Ok. Feito essas ponderações, vamos ver os comentaristas. A gente viu então do Urashi, certo? Com o Urashi. E vamos então o seguinte. O Urashi vai dizer, como o rio protegeu Moshe, o rio não foi golpeado por ele, nem no sangue, nem nas rãs, né? E nem depois areia nos piolhos. Peraí, isso é Midrash? Mas através do Aharon. Sim, é um Midrash. Urashi. Traz um Midrash? Urashi sempre traz Midrash. Ok. Tá? Aí vai falar. Aí ele vai explicar. Aqui está escrito então isso no versículo 19. E fala Deus para Moshe: diga para Aharon, pega o seu cajado e bata com a sua mão nas águas do Egito, sobre os rios, sobre os. Então ele vai dizer o seguinte: Nehoratam são os rios, ou seja, bater em todos os rios. E Yehorehem são os canais, ou seja, que você faz uma construção para trazer água do Nilo até a vegetação, até as águas as terras de agricultura. Então, são os canais do Nilo que é feito. Agmehem ele vai entender que são os reservatórios, que você estoca água para beber. E todas as junções de água, ele não fala aqui, aí depois fala, será sangue. E será sangue em toda a terra do Egito. Que em toda a terra do Egito vem acrescentar o que, além do que já especificou antes, fala, mesmo na casa de banho e nas banheiras das casas. Ou seja, onde eles banhavam e já tinha água nas banheiras de casa, isso também era sangue, mesmo que desconectado do Nilo. Ou seja, quando bateu no Nilo, o Aharon, tudo virou sangue. Inclusive a água que estava num balde. Ou seja, que não está conectado a nada. Isso seria a opinião do Rashi, certo? Mas quem bateu no Nilo? O Aharon. A opinião do Ibn Ezra, ele fala o seguinte: me parece que o pshat, ou seja, o literal, é que Aharon estendeu a sua mão e bateu no Nilo, né? Então quem bateu no Nilo? O Aharon. E estendeu a sua mão para todos os cantos do Egito, transformando todos os rios do Egito. Ou seja, ele vai entender o seguinte: parece que são duas ações, mas na verdade são duas ações, mas é uma coisa só. Ou seja, veio o Aharon e bateu com o cajado no Nilo. Aí o Nilo virou sangue. Aí depois ele meio que fez assim com o cajado, tipo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. E aí quando ele foi fazer isso, todas as águas do Egito que não eram do Nilo viraram sangue também. Então são duas ações, uma para o Nilo específica e outra para todas as águas do Egito. Mas tudo feito por Aharon lá no mesmo local, no mesmo momento. Então assim vai falar o Ibn Ezra. Ele vai falar, o que são todas as águas do Egito? Está falando de forma geral, todas as águas do Egito. Então o que são os Nehorotam? É específico. Ou seja, os rios. Tá? E Agmehem vai falar que são as águas representadas da chuva igual a Urashi. E Mikveh Mehem são os lagos e poças. Ou seja, os lagos, poço, que não, né, também. Agora, o que ele fala é o seguinte, interessante, que ele fala o seguinte: Vehayadam bechol eretz Mitzrayim, e foi água em toda a terra do Egito, ba'aretzim u ba'avanim, nas árvores ou nas madeiras e nas pedras. Tá? O que o Midrash vai contar? O Midrash vai contar que mesmo os sucos das frutas viraram sangue. Então a pessoa ia tentar beber o suco, pegava, sei lá, a maçã, sei lá qual era a fruta,
Pegavam uma fruta, embora o Egito não tivesse tanta fruta assim, aí eles iam beber e o suco saía sangue em vez de suco, tá? Assim o Midrash vai explicar. E jorrava sangue das pedras também, tá? Isso é o Midrash. O Ibn Ezra vai falar que pelo literal, o que é Bait Simu Bavanim? São as águas que estavam estocadas em utensílios de madeira e pedra nas casas. Então na casa eu tinha lá meu pote de madeira ou de pedra com água, e lá também virou sangue quando o Aharon estendeu a sua mão para os 4 cantos do Egito. Então tanto o Rashi quanto o Ibn Ezra entendem que todas as águas do Egito viraram sangue através de Aharon. Embora por Rashi foi uma ação só em bater, e pro Ibn Ezra não, bateu e depois tem uma segunda ação, que talvez explique um pouco melhor o versículo. Tá? O Malbim vai falar o que eu já falei. A advertência foi dita, na advertência foi citado só o Nilo para falar com o faraó, pois o Nilo que era endeusado, mas não os outros rios. Então o faraó estava no Nilo, né? E o objetivo era reconhecerem que Deus, né, Deus. Mas na hora da prática foi acrescentado todas as águas do Egito para punir os egípcios e impedi-los de beber água. O que vai Kabbalah sobre nas pedras, nas madeiras, né, nas árvores e nas madeiras, ele vai explicar o que é isso. É que eles usavam as madeiras e as pedras para filtrar a água, para mostrar que mesmo a água filtrada permanecia sangue. Tá? Seria o que estava para cá. E o Zohar vai explicar de uma forma talvez mais simples. Todos os rios do Egito são afluentes do Nilo, então batendo no Nilo, depois em outro momento acabou que todos foram virando sangue por todos os rios do Egito. O Zohar falou que todos os rios do Nilo são afluentes do Nilo? Não, todos os rios do Egito vêm do Nilo. Então bateu no Nilo e virou tudo sangue. Foi as águas do Egito, ou seja, o Nilo foi indo para os outros Nilos, para os outros rios e virou tudo sangue. Tá. Agora, então todos esses vão concordar que então tudo virou sangue e tal, tá? Um pouco diferente vai ser o Rav Abravanel. O Rav Abravanel vai falar o seguinte: não, na verdade são duas informações que ele falou. No Nilo, Moshe bateu com o cajado de Moshe. Nos outros rios, Aharon bateu com o cajado de Aharon, tá? Ele fala o seguinte, então, que Aharon também, além de Moshe, então, a segunda informação, e assim e Deus falou para Moshe, diga para Aharon, que Moshe está falando assim, além que eu, Moshe, tenho que bater no Nilo e vai virar sangue, você, Aharon, também deve bater nos afluentes do Nilo, lagos e reservatórios e tudo que é água. Isso quer dizer que ele passou por que você achar, de acordo com o Nilo, você bate, mas não o Nilo em si. Então você, depois que eu bater e virar sangue, vai andando pelo Egito e tudo que você achar vai batendo, tocando com o cajado e vai virando sangue. Onde você achar. Não precisa em tudo. Onde você for. Aí explicando pelo Rav Abravanel, da onde os feiticeiros pegaram a água, onde o Aharon não foi. Para demonstrar para o resto do Egito que não estava presente, olha, é algo divino, ó, o Aharon está lá, chegava lá, pá, ia virando sangue, tá? Em todo lugar que ele golpear, o cajado vai se transformar em sangue, a água, mesmo árvores e pedras. Então, se ele chegasse numa pedra, numa árvore, virava sangue. Tá isso, Aharon foi lá, vai, libera. Aí foi lá, indo, viajando pelo Egito, batendo e transformando as coisas em sangue. Óbvio que ele não foi em tudo, mas onde ele foi, virou sangue. É um sinal, mas... Por isso que todas as águas do Egito, que o Aharon bateu, viraram sangue. Ele tenta entender essa contradição entre uma informação da segunda. Essa é a opinião do Rav Abravanel. Outra opinião é do Netziv de Volozhin, que ele vai explicar assim, dessa forma. Cadê o Netziv de Volozhin? Aqui. Ele vai falar o seguinte. Tá, eu vou bater com o meu cajado. O primeiro versículo, que a princípio a gente falou que é Deus falando. Aqui está se referindo ao cajado de Aharon. Então é o Aharon que, quando Deus fala assim, assim disse Deus, assim você saberá que eu sou Deus. Veja, eu vou bater com o cajado que está na minha mão, é Aharon falando. Tá? É o cajado de Aharon e não o cajado de Moshe, de acordo com Netziv de Volozhin. Então Aharon bateu com seu cajado no Nilo, perante o faraó e seus servos, e com isso o Nilo e os outros rios viraram sangue. Então Aharon bateu e tudo virou sangue. Agora vai falar o seguinte, porém, o Nilo virou sangue de verdade, mas os outros rios não.
Os outros rios pareceram sangue. Então, o sangue de verdade, o que realmente transformou sangue, que é sangue para valer, o Nilo. Os outros rios, não. Os outros rios ficou avermelhado, parecia sangue. Qual é a consequência? Porque o sangue vai fazer, no versículo 18, os peixes morrerem e feder o Nilo. Então, no Nilo virou sangue, os peixes morreram e o Nilo ficou fedido. Fétido. O Nilo. Por quê? Porque o Arão bateu e virou. Agora, os outros rios viraram vermelhos, mas os peixes não morreram e não ficou fedidos. Eu que eu falei aula passada, que o objetivo da praga não é a consequência prática, a punição, o que realmente dói para os egípcios, né, o perrengue, não é a água virar sangue. É ruim, mas bem ou mal, dá para beber sangue. Se você está morrendo de sede, você pode beber sangue. Que talvez a explicação talvez do Netzer de Volós. O que eles beberam? Sangue. Por 7 dias. Dá para beber sangue. Não tem água, vai beber sangue. Dá para se alimentar. É nojento. É nojento. Tanto que a Torá fala, não bebe sangue e tal. Mas é o que tem para hoje. Então eles beberam sangue. Isso faz todo sentido. Agora, o sangue não é impedimento para beber água. Nunca foi. As pessoas normais vão beber água em vez de sangue, mas se não tem água, tá no meio do deserto, tem sangue, tu bebe sangue, certo? Agora, o problema de beber é que a água ficou contaminada com a morte dos peixes. Essa é a praga. Os peixes morreram. E além de ter problema na economia de você não ter mais peixe para pescar e comer peixe, já que lá não tinha muitos animais, porque os animais domésticos a princípio eram endeusados, você não podia comer carne deles. Certo? E a vegetação está sendo estragada porque os canais, reservatórios viraram sangue, né? Então talvez não está funcionando. Os peixes morreram, então eu não consigo pescar, não consigo me alimentar com proteína, já que a outra proteína eu proíbo por causa da minha crença. Então aqui Deus está brincando mais uma vez com a crença, além da crença do Nilo virar sangue, ou seja, o Deus está morrendo, está sangrando, coisa assim, ou está ficando impuro, alguma coisa do tipo, ou está ficando impuro. O peixe, que é a única coisa, porque você acha que a carne não pode comer, porque é uma crença sua, porque os animais domésticos, sei lá, são deuses, que é uma proteína que vocês não consomem, vocês acabam consumindo a proteína do peixe. E o peixe vocês não vão poder comer. Por quê? Porque morreram. Além de lembrar os peixes mortos no Nilo, os hebreus que eles tacaram no Nilo, né? E o sangue seria como se fosse, olha, o sangue dos hebreus, medida por medida. Além disso... Tem um pequeno... Calma aí, deixa eu só terminar. Guarda para você por enquanto. Então, o problema dos peixes. Agora, então, o Nilo, então vai falar o seguinte. O cajado Aharon bateu e no Nilo. Agora, os outros rios viraram só o sangue, mas não ficou fétido. E não, vamos ver se combina com os versículos, porque no versículo 18 vai dizer: e o peixe que está no Nilo vai morrer e vai feder o Nilo e vão ser impedidos os egípcios de beber água do Nilo, mas não do resto, certo? E aí depois fala para Aharon, para bater em tudo, e tudo será sangue. E será sangue em toda a terra do Egito. Aí na prática. E fizeram assim, tal, bateram no Egito aos olhos do faraó, e virou todo sangue. Aí 20. E o peixe que está no Nilo morreu. E fedeu o Nilo. E não conseguiram beber a água do Nilo, certo? E foi sangue em toda a terra do Egito. Ou seja, toda a terra do Egito foi sangue, mas só morreu o peixe do Nilo. Porque só do Nilo realmente o sangue tinha propriedade, sangue que faz o peixe não conseguir viver. E assim a gente consegue entender, fizeram assim, aí tem que entender, de acordo com essa explicação, os feiticeiros, de onde eles pegaram água, mas aí dá para entender também, continuando, que no versículo 21, 24, e cavaram os egípcios em volta do Nilo, ou seja, não no Nilo em si, eles cavaram, pode ser que na verdade, e procuraram, tá? Água para beber. E não conseguiu beber a água do Nilo, mas do resto conseguiram beber água. E aí cai bem todos os versículos. Só está dizendo que morreu o peixe no Nilo, não em todas as águas do Egito. Então aqui você pode entender então que dá para beber o resto das águas mesmo sangue. Então eles cavaram sangue e beberam sangue, mas do Nilo não dava para beber porque estava contaminado, com a morte dos peixes na superfície da água, pelo menos. Tá? Você tinha alguma observação? Você ia falar uma coisa, pode falar. A sequência é o seguinte: o Moshe e Arão foram lá e transformaram a água do Nilo em sangue. Em sangue. O peixe morreu. Os peixes morreram.
Aí os E fedeu. Mitzrayim poderiam beber o sangue, mas não beberam porque os peixes morreram. Estavam mortos Ficou lá. tão fedido que eles não bebiam por causa do cheiro dos peixes. Isso, não por causa do A sangue. água estava podre por causa do... Porque tem peixe morto É. lá, ou seja, vão morrer se beber essa. Não, barulho. Mas o problema é que depois ele falou assim, Yeor velo yachlu Mitzrayim ishtot maim. Mina e ó, continua. Mina Yeor. Do Tá escrito Nilo. Dam. Tá escrito maim, Mina Yeor. Eles não conseguiam Depois de beber a tudo, água do Nilo. Ah, sim, boa pergunta. Tinha escrito da Mina e ó. Não, mas dá pra entender aqui que não conseguiu beber água porque não era água, né? Ah, sim, boa pergunta. Boa pergunta, a gente vai entrar nisso. Tem gente que vai entrar nesse assunto. Um bom ponto. Tá escrito água, não sangue. Dá pra entender assim, de forma simples, literal, a água, porque agora era sangue e tava fedido, tá bom? Mas entenderam as opiniões, então. E logo depois ele continua, Riadam. E foi, então tem uma, né? Então quando está escrito água virou, se transformou nefru ledam, se transformou sangue, é que realmente foi sangue e matou o peixe. Quando está escrito vai dam e foi sangue, é como se fosse sangue. Ou seja, o sangue que não mata peixe. Mas a gente viu Tá. no Yeor era sangue. No Yorda, por isso está escrito venefru e transformou. E quando está escrito as outras águas, veio e foi sangue, mas não se transformou em sangue as propriedades do sangue. Tá? Então, assim, dá para entender que dá para beber, então, sangue. Tá. Então, essas são as opiniões. Então, vai ter quem explique. Não, vai ter quem explique que tudo virou sangue. Outro que virou sangue no Nilo, Aharon, o que ele achou, transformou em sangue. E a outra opinião que tem dois tipos de sangue. O sangue de verdade, sangue de mentira. O sangue de verdade é no Nilo. E o sangue de mentira não. E dá para beber sangue de mentira. Tá? O sangue dá para beber, pelo menos, né? Agora, o Riscuni vai falar uma outra coisa. Ele vai falar o seguinte, sobre o versículo 21. E foi sangue no Nilo e tal. E foi sangue em toda a terra do Egito. Aí vai falar o seguinte. A água só virou sangue por um momento suficiente para matar os peixes. E torná-la impotável. Seja contaminada, fétida e não dando mais para beber. Pois o faraó não pede para voltar a água depois. Diferente de todas as outras pragas que... Todas não, mas a maioria delas que o faraó fala, por favor, tira essa praga de mim. Aí Moshe, tá bom, vou tirar. Aí tira e... O Nilo está escrito que não. Até porque não tem a condição, que a gente falou no passado, né? Se você ouvir, tudo não vai acontecer nada. Se você não ouvir, vai virar sangue. Não. Está escrito, assim você vai saber que eu sou Deus. Vai virar sangue, não tem condição. Então, acabou. Continuou sangue. O faraó não prestou atenção, não se importou. Ele não sabia que tinha prazo de validade. E um dia sangue, tá. 2 dias sangue, tá. 3 dias sangue, tá. Fica a vida inteira sangue, não me importa. Não vou endurecer o coração e ponto. Aí o que vai contar? Que 7 dias, cadê? No versículo 25, e se completaram 7 dias depois de bater Deus no Nilo. O que é se completaram? Parou de ser... O que é se completar? Daí completaram 7 dias. E daí? O que quer dizer isso? Que voltou a ser água, então? Certo? O mais simples é o que está depois. E aí, depois que completaram, vai ter o sapo. Tá? Mas, a princípio, dá para entender. Se a gente entender que virou tudo sangue por 7 dias, depois de 7 dias completados, Deus sozinho transformou de novo em água. Mesmo que o faraó não pediu, mesmo que não disse isso. E voltou a ter água. Tá? Isso, primeira opção. Segunda opção é que não. Que, na verdade, como o Riscuni falou, a água só virou por um momento específico a ponto de matar os peixes. E a praga em si, por 7 dias, é água contaminada com peixes mortos. E depois de 7 dias, começou a já ter água potável de volta. Parou de feder, já deu para beber água. Então completaram 7 dias e daí? Nada. Ou seja, depois de 7 dias, descontaminou, né? Passou. E seguiu a vida. Ou seja, não teve nenhuma volta do milagre. Virei sangue, agora eu transformei de novo em água. Não. Virou sangue, depois matou os peixes, virou água. E 7 dias eles, dá pra beber hoje? Não, ainda tá contaminado. Dá pra beber hoje? Não, ainda tá contaminado. Depois de 7 dias, voltou à vida normal. Em nenhum momento está escrito, né, que e aí transformou em água, e aí não foi mais sangue. Então aqui, pro Riscuni,
Pô, mas é muito estranho, né? Porque, tipo, não é um lago, não é um rio. Não, foi uma baita praga. Não, tô falando, no momento que para, já começa a se lavar, tipo, Não, mas todo a água Nilo... não fica parada, não é uma lagoa. Não, então, mas pode ser que um milagre, que 7 dias ficou lá com os peixes e tal. Sei lá. Também todos os peixes morreram, então como que, né, tipo, como se aquilo, como a gente dava isso, né? As 3 formas quando você desmata uma coisa até ter animal de novo e voltar a crescer e virar o habitat natural, demora. Não, barulho, mas no rio a água tá jorrando da fonte o tempo todo. Sim, mas a priori virou sangue não só o que eles estavam vendo, mas o Nilo todo até a fonte. Então todo o peixe que estava lá localizado morreu. Entendeu? O peixe do rio inteiro. Então até voltar a ter peixe, como eles têm que vir nadando do mar, sei lá. Como vai, não é tão simples assim. Então a água só virou por um momento suficiente para matar os peixes. A praga em si é o peixe contaminado e torná-lo impotável. Pois o faraó não pede para voltar a ter água. E como os feiticeiros teriam água se tudo virasse sangue? E aí ele vai dar, isso é uma opção que ele vai dar. E a segunda opção é então que a água talvez, que aí é o que o Midrash vai dizer, que vai ter uma discussão no Midrash entre vou citar aqui, o Rabi Yehuda e o Rabi Nehemia. O Rabi Yehuda vai entender que só virou sangue as águas visíveis, ou seja, acima da terra. Então toda a água do Egito virou sangue acima da terra. Porém, as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, não viraram sangue. E o Rabi Nehemia vai entender que não. Que todas as águas, tanto as visíveis como subterrâneas, viraram sangue. Então, se você dizer que só as águas visíveis viraram sangue, de onde eles tinham a água? Da subterrânea. E esse é o que está escrito no versículo. No Passuco, está escrito no versículo 24, e cavaram todo o Egito em volta do Nilo, água para beber. Por que água? Porque a subterrânea era água para beber. Que lá é meia hora, porque eles não conseguiam beber a água do Nilo, acima da terra, do rio, mas dos poços, dos lençóis freáticos, se cavasse, fizessem poços, eles iam conseguir beber. Essa é a opinião do Rabi Yehuda. O Rabi Nehemia não, vai dizer o seguinte: eles cavaram e pegaram a subterrânea. Quando pegaram a subterrânea, eles viram que também era sangue. Ou seja, não conseguiram beber também. Não está escrito isso. Porque está escrito, e cavaram água em volta do Nilo. Água para beber. Acho que foram lá cavar água para beber. Qual a consequência? Não, é porque não. Esse aqui, Loyarlu, eles estão meia hora, porque eles não conseguiram beber água do Nilo. Mas beleza, não está escrito se eles conseguiram beber ou não conseguiram beber. Não está escrito que eles não conseguiram beber do então, cavaram. Por isso que o Nehemia vai dizer, não, mesmo cavando, eles não conseguiram beber. Não, ao contrário. Você pensaria o contrário. Então, é o Rabi Yehuda, né? Porque está escrito. Qual é o outro versículo que tem a ver com isso? Deixa eu achar. Aliás, um segundo. Calma. Não. Aqui. E eu. No versículo 21 repete, né? E morreu o peixe e tal, e fedeu o rio, o Nilo, e não conseguiram beber a água. Os egípcios não conseguiram beber a água do Nilo, tá? E foi sangue em toda a terra do Egito. Agora. Não é antes. Cadê? Aqui, no versículo 18. E o peixe que está no Nilo morrerá e vai feder o Nilo. Venilo u mitzrayim listot maim menaior. O que é Nilo u? A princípio, vão ser impedidos os egípcios de beber a água do Nilo. Ou seja, não dá para beber essa água do Nilo, tá? Então, vamos ter 2 expressões para esse Nilo u. Cadê? O versículo 18. Que é o Rashi, vai falar, os egípcios vão se exaurir, cansar de tantas tentativas de buscar um antídoto das águas do Nilo para que se tornem apropriadas de beber. Então vai interpretar a palavra, traduzir a palavra de Nilu para se exaurir, se cansar.
Ou seja, vai virar neles, vão tentar várias formas de transformar aquele sangue de novo em água, até que eles vão se cansar. Falar, não dá. Desisto. Esse é o Urash. O Urashbaum transforma para não conseguirão. Né? Não vai dar, ou seja, não é que vão se exaurir de tentar. Não vão ser impedidos de beber, não vai dar para beber, não vão conseguir beber. Por quê? Porque a água não dá para beber, a água do Nilo. Aí, a princípio, então eles vão cavar. Aí eles vão cavar e vão conseguir beber? Ou talvez não, eles vão se cansar de tentativa. Ou seja, quer dizer que todo mundo começou a cavar. E mesmo assim não deu certo. Tá? Então, essa é a opinião dos sábios. Me parece que subterrânea tinha água. Me parece. Mas são as duas opiniões lá da Guimará, né? Sobre os dois. Não tem uma conclusão, tá? Sobre isso. Então seria a opinião. Então a gente vai voltar para a opinião do Riscuni, que a água só virou sangue, o sangue só virou água por um instante, e a praga em si, 7 dias, é o peixe morto e não dá para beber água contaminada. Por isso eu vou cavar, aí faz sentido, porque eu vou cavar a água debaixo da terra que não está contaminada. A pergunta é se em algum outro momento tem alguma história de poço no Mitzrayim. Se você fala que tem poço, fazendo que nem todos os Mitzrayim bebiam água do Nilo, exatamente. Uma boa parte bebia do poço. Se bebia do poço, não tem sentido nenhum você falar que ele cavava. Sim. Então, se a gente entender... Porque já tinha os poços. Então, se a gente entender, que no Egito tem pouca chuva. Então, toda a água basicamente é o Nilo. Eles faziam canais e tal, e pegar poço, talvez o poço do Nilo. Que é a água do Nilo, no final das contas, subterrânea. Eu tenho divergência essa aí toda a água do Egito do Nilo. Tem vários outros rios no Nilo. Sim, mas tudo vem do mesmo, eu acho, tem que verificar. Mas, de qualquer forma, o Egito, quando a gente fala Egito, é a margem do Nilo. Estão vivendo lá naquele delta, né? Okay. Que é o Baixo Egito. Então, lá é o Egito, né? Tudo é o Nilo, tá? Não chove, depende da água do Nilo. Então, faziam canais, a gente já falou sobre o papel do faraó na questão de engenharia, de trazer as águas do Nilo para conseguir ter... E os sudaneses? Os sudaneses seria o que tem? O Nilo começa no Sudão. Os sudaneses, não sei do Sudão. Também a gente não sabe o que é o Egito da época. Sabe? Não, então, mas tem a... Mas é... Não, qual é o país? Qual é embaixo do Nilo? Do Egito é o quê? É em hebraico. Sudão? Não, em hebraico. Sudão hoje em dia. Não é Cush. Acho que é... Em outra aula eu vou trazer isso. Vai ter discussão, tem uma questão também com o sul do Egito. Tá, mas essa é a opinião do Riscuni. Então, só virou água por um momento, então é isso. Essa é uma opinião. E a segunda opinião, então, é uma forma de eles terem água, então, é que só por um momento. Então, depois eles foram lá e pegaram água que não estava contaminada. E a segunda opinião é não, que só aparente virou sangue, e as subterrâneas não viraram sangue, então eles cavaram e pegaram sangue, então a gente explica de onde os feiticeiros tinham sangue e como eles beberam água. E dá para até cancelar o Midrash que os hebreus viam sangue, água enquanto os egípcios viram sangue. Na verdade, os hebreus também pegaram água subterrânea e seguiram a vida deles. Tá? O Behor Shor também vai falar isso. O Nilo só virou sangue por um momento, o suficiente para matar os peixes. Depois voltou a virar água. Os egípcios não conseguiam beber água devido aos peixes mortos. Por isso cavaram lugares sem peixes para beber água. Então seria outra opinião. Tá? Agora vamos ver o que a gente viu, então, as opiniões sobre o que virou sangue e o que não virou sangue, sobre as águas. Tá? Agora, um segundo, tá. Ótimo. Um segundo, tá vendo? Senão, tá. Agora, o que os comentários vão dizer? Quando bate no Nilo e ele vira vermelho, e até tem um fenômeno no Egito que a água vira vermelha uma época e tal, e a vermelha também as margens e as pedras e as árvores, vocês podem procurar no YouTube. Tomara que não seja inteligência artificial, né, gente? Mas tem esse fenômeno.
vem mostrar que não é a água só que virou vermelha, pareceu sangue, se transformou em sangue, porque senão o peixe não morreria. Ou seja, o fato do peixe morrer é um sinal que é sangue de verdade. Então aqui tem alguns sinais que é sangue de verdade, não como vão tentar que é tudo natural, aí que na verdade tem esse fenômeno que fica vermelho, isso gerou sapo. Não, primeiro, os peixes morreram. Segundo, fedeu o Nilo. E terceiro, eles não conseguiam beber essa água. Logo seriam sinais que realmente era sangue de verdade, pelo menos no Nilo. Tá, então alguns comentários vão enfatizar isso. Agora, vamos para o versículo 22. E fizeram os feiticeiros do Egito, Belaterhem, Vechazek Lev Paró, Veló chamar Lechem Rachad de Beradonai. E fizeram os feiticeiros do feitiço Belaterhem. O que é Belaterhem? A princípio com seus feitiços. E fortificou o coração do faraó e não ouviu eles. Eles caíram Moshe e Aharon, como Deus falou. Que não ia ouvir e fortificou e não ligou. Tá? Agora, o que é Belaterhem? Então, Belaterhem, duas opiniões. A primeira do Rashi. O Rashi vai entender que Belaterhem é encantamentos. Ou seja, seriam feitiços reais, né? Coisas que faziam com demônios e tal. Então fizeram os encantamentos, que é alguma coisa que você faz em voz baixa e tal. Então os feiticeiros foram lá e, de acordo com o Rashi, feitiços existem de verdade. Então eles falaram umas coisas e realmente virou sangue. Tá? O feitiço. Como que isso é possível? Através de Maseh Kshafim, ou seja, obras de feitiçaria que os egípcios sabiam fazer e tal. Então fizeram e também transformaram. Mas o feitiço é diferente do milagre. Porque o feitiço é só em alguma coisa muito limitada. O milagre pode ser maior. O feitiço é só por um momento específico. O milagre em 7 dias. O feitiço só parece ser sangue. O milagre foi sangue de verdade, tanto que matou os peixes. Então vai dizer o seguinte, que na verdade o encantamento... Por que foi mostrar que os peixes morreram? Porque a Torá foi falar que durou 7 dias. Porque a Torá foi dizer que não conseguiram beber. Para mostrar que não era feitiço, o que Aharon fez? De acordo com o Rashi. Então, embora os feiticeiros fizeram naquele local, mas não em todo o Egito, o sangue, nem em todo o Nilo, e nem nas águas, porque se fosse sangue só aqui, ia passar água e depois ia varrer, né? Os feiticeiros só naquela questão específica, então, transformou em sangue. Então, foi mais ou menos assim, então, que fizeram os feiticeiros, e reproduziram de alguma forma algo parecido com sangue. E vai fazer que leve Paró e chamar Alehem. E isso foi o suficiente de endurecer o coração do faraó e não ouvir eles. Essa é a opinião do Rashi. Tá? Tanto que fala que o faraó falou assim pro Moshe e Aharon: vocês querem levar palha para Ofarim? Ofarim, aparentemente, então, é uma região que tinha muita palha. Tipo, você vê que botar palha no palheiro, né? Ou seja, você, na terra da bruxaria, da feitiçaria, você quer fazer também truquezinho barato? Isso não é nada. Então, vai dizer, o faraó não ouviu, não prestou atenção e voltou para casa. Né? Nem ligou. Agora, o Ibn Ezra vai explicar que, na verdade, Belaterhem não é feitiços, e sim significa ocultamente. Ou seja, eles fizeram de forma oculta. Tem a ver com o feitiço que você faz baixinho, né? Mas de forma oculta, ou seja, um ilusionismo, uma mágica, não feitiço, uma mágica, um truque, eles fizeram também assim, ou seja, sem as pessoas verem. Também os feiticeiros fizeram entre eles, mas erraram todo mundo que estava lá para ver, os servos do faraó e tudo mais. Agora eles fizeram um truque, ou seja, um ilusionismo, e um truque para parecer que virou sangue. Jogaram um corante, sei lá, né? Como eles conseguiram, e aí a pergunta então, mas como eles conseguiram então ter água do Nilo para beber? De acordo com o Ibn Ezra, porque o Ibn Ezra acha que toda a água do Nilo, do Egito virou sangue. Ele fala o seguinte: Aharon só transformou as águas de cima da terra e não as subterrâneas. Então esse é o Ibn Ezra, tá? Então ele fala assim: os feiticeiros cavaram uma água subterrânea para pegar, certo? E ele vai dizer o seguinte: e quando eles mostraram essa água que eles pegaram, isso foi para cima da terra, a água virou sangue. Não por causa do feitiço deles, mas por causa do milagre de Moshe, que as águas acima da terra era sangue. Então ele vai dizer o seguinte: quando os feiticeiros tiraram, virou sangue. Tu não viu? Transformando também em sangue. De acordo com o Ibn Ezra. De acordo com o ChatGPT, todos os rios do Egito são fluentes do Nilo. É? Então aqui uma confirmação do ChatGPT que minha filha de 5 anos fala, tipo, ela tem uma dúvida, ela fala:
Pergunta pro ChatGPT, qualquer coisa. Ela, tipo, ela não sabe o que é Google, não sabe o que é nada, mas ChatGPT ela conhece. Então aí, todos afluentes. Então, ou seja, como eles fizeram o truque, para o próprio milagre de Moshe eles utilizaram para parecer que eles que fizeram. Ou seja, de acordo com o Ebenezer. E ele fala, Aaron transformou todas as águas até que as que não estavam presentes. Também as águas em movimento, e não apenas a parada. Transformou por 7 dias. Os feiticeiros somente pouca água, em um utensílio, num instante, até o farol sair. O farol foi embora para casa e virou água de volta. Tá? O Rava Bravanel vai falar, da onde os feiticeiros tinham água? Dos lugares que o Aharon não foi. Porque para ele o Aharon foi indo pelo Egito transformando, onde ele não foi tinha água. E o que é Belaterrem? Falou ocultamente. Eles não fizeram aos olhos de todos como Moshe e Aharon, mas para poucos, pois era uma trapaça. O faraó, e aí o que aconteceu? O faraó entendendo ser uma trapaça, porque quando o faraó viu os feiticeiros fazendo, não é que ele se convenceu, a feitiçaria também faz. O faraó sabe que é besteira, que é bobagem. Ele falou, então se os feiticeiros conseguem trapacear transformando em sangue, então o Aharon também está trapaceando, ele só é um feiticeiro melhor. Eu não sei o truque. Dos feiticeiros eu entendo, mas eu ainda não descobri. Mas também é truque. E foi para casa. Entendeu? Tá tentando me enganar, só não vai fazer de bobo não. Eu sei o truque? Não sei. Mr. M não me contou. Mas tá, é truque. Se eles fazem, o Aharon e o Moshe só devem ser um bem melhor. Tanto que o da serpente comeu dos outros. Não sei o que está passando, mas não vou prestar atenção nisso. Então seria a explicação do Rava Bravanel. O faraó entendendo que é uma trapaça, não deu atenção, mesmo da mesma forma, então Aharon podia estar trapaceando. O Malbim vai falar uma coisa interessante. Quando está escrito Mei na Torá, é água potável. Quando está escrito Mei, é água não potável. Então só virou sangue as águas potáveis. As águas não potáveis não viraram sangue, ou seja, água do mar. Então eles pegaram a água da água do mar. E aí vocês podem ver, toda vez que está dizendo não conseguiram beber, está escrito Mei, né? As águas potáveis. E aí vocês podem procurar pela Torá inteira. Agora, Mei, a gente sabe que é oceano, Mei, Teon, né? São águas não necessariamente potáveis. E aqui está escrito que seria então, não está escrito, mas aqui está falando então que seriam as águas não potáveis, daí então tinha água do mar. Não é que a água do mar não sei lá, foram longe, né? Lá no mar Mediterrâneo não virou sangue. É do Nilo que virou sangue. E as águas dos rios, dos lagos, vai na água do mar. A água do mar não precisa, por quê? Porque não dá para beber. Aí, né? Não é potável. Aí pegaram de lá e transformaram em sangue. Através de um truque barato, né? O ilusionismo. Isso é o Malbim, né? Então os feiticeiros pegaram a água potável e fizeram virar sangue com ilusionismo. Então o faraó também entende que isso é um truque. Moshe também deve ter feito um truque. Tá? E o Shadal vai explicar o seguinte: Aharon, que fez depois, que vai entender que são 2 momentos, um no Nilo e um no resto, ele fez em um segundo momento. E nesse meio tempo, antes de ir em todas as águas, os feiticeiros já pegaram a água de outro lugar e trouxeram para o faraó. Tá? Então isso, aí no 23, e virou o faraó e foi para sua casa e não prestou atenção também nisso. O que é também nisso? Vem acrescentar o quê? E não prestou atenção nisso, que é também nisso, certo? Vem acrescentar além o quê? Então, a princípio é o seguinte, o faraó não entendeu que todas as águas do Egito viraram sangue, porque ele estava no Nilo, então ele só presenciou no Nilo. Falou, que legal, eles fizeram um truque no Nilo. Aí ele voltou para casa. Aí quando ele soube, não, tudo virou sangue, ou viu em casa sangue, também nisso não me importa. Ou então, ele falou, isso virou sangue agora, mas daqui a pouco já vai voltar a ser água. Aí quando ele viu que ficou 7 dias, também nisso ele não se importou. Ele voltou para casa e seguiu a vida. Outra interpretação, vamos ver, o Rashba, não. O Rambam vai dizer que a próxima praga que viria também, ou seja, também se vê outra coisa, não me importa. Mas não pode adicionar a praga que ele já viu do cajado. Isso, é a opinião do Rashi. O cajado, e também, ou seja, do cajado não prestou atenção. Também nessa, também não prestou atenção. É o Rashi, que parece mais literal, na verdade. O Rava Bravanel vai falar, o faraó volta para casa humilhado e atordoado com o que Moshe fez. Cara, o que ele fez? Como assim? Mas mesmo assim não dá atenção para o milagre. E depois de ouvir que os feiticeiros fizeram e Aharon também fez, ele também não dá atenção. Você fala, também isso não. Ou seja, o que é também isso? O que os feiticeiros fizeram?
O que Aaron fez também? Tá, vou seguir minha vida. O Malbi fala, o faraó não sabia que todas as águas potáveis vieram sangue quando estavam no Nilo, mas ao chegar em casa soube, né? Então também nisso. Agora, e não prestou atenção também nisso, mesmo com o perigo de morrer de sede. Mas mandou, vai cavar perto do Nilo e vamos ver se a gente consegue. Aí talvez conseguiu, talvez não conseguiu, né? De acordo com a sua opinião. O Netzi Mivolod vai falar o seguinte, também nisso, não se preocupou em resolver o problema da água do Egito, pois entendeu ser bruxaria e em breve passaria. E também nisso, agora não anotei aqui, mas tem quem diga também nisso, que também o quê? Os egípcios, acho que não cabe também nisso, mas dá para entender o seguinte, os egípcios não tiveram água. Aí um líder, um governante, ao ver que o povo está passando sede, que sede é a coisa mais básica, pô, vou fazer alguma coisa. Também nisso eu não prestou atenção, tipo, não me importa, vocês estão... Eu tô bem, eu tenho aqui minha água, eu sou privilegiado, as pessoas vão lá, pegam para mim de outro país, né, pode trazer de outro lugar, eu me viro. E eu, pô, também isso não me importa. Tá. Certo, já estamos acabando. Agora, a gente vai entrar em um último assunto aqui importante, que o Dani vai gostar muito, que o Ibn Ezra vai falar o seguinte, que ele vai falar, muitos dizem que o sangue dos egípcios virava água na mão quando compravam dos israelitas, que é o Midrash que a gente falou. Ibn Ezra vai falar, se for assim, por que não citar na Torá, especificamente, né, esse milagre, pô, gigante? Então ele fala o seguinte, porque é um Midrash, então para ele não é isso que aconteceu, senão estaria na Torá, escrito de forma explícita. Então fala o seguinte, para mim, as pragas do sangue, sapo e piolho foram tanto para os egípcios quanto para os israelitas. Porque nessa praga não tem nenhuma diferenciação entre um e outro, ou seja, foi sangue para todo mundo. Embora o Ibn Ezra ache que toda a água do Egito virou sangue, né? A opinião dele. Também os israelitas sofreram, os hebreus sofreram nas 3 primeiras pragas. Por quê? Porque, aí ele fala, porque eu sigo o que está escrito literalmente. Falando, porém, porque essas 3 prejudicaram mais pouco. Não tinha água, mas tinha sangue. Dá para beber. Certo? Piolho. Todo mundo tem piolho. Todo mundo já tem piolho. Tá bom. Piolho. Ah, tem sapo. Não me atrapalha aqui. Tá bom, sapo. Tudo bem. Agora, o Arov, que são animais ferozes, aí já complica. Aí que vai estar no Arov pela primeira vez, e Deus diferenciou a terra de Goshen de Mitzrayim. Ou seja, não teve Arov onde os hebreus moravam, aí teve diferença. Dever, Shem, aí no Dever a mesma coisa, está escrito que os animais não morreu nenhum israelita, então nessa praga Shem não está dizendo nada, então pode ser, aí vai dizer o quê? Então Shem, os hebreus também sofreram com a doença? Eu falo, não, porque, isso é a opinião do Ibn Ezra, tá? Eu falo, porque o Shin e Arbe, que não está escrito que tem diferença, provavelmente os israelitas não estavam no Egito naquela hora, estavam em outro lugar, na terra de Goshen, em vez da terra do Egito, que seriam 2 lugares diferentes, e no Egito teve e não lá. Acho um pouco forçado isso. Então, para ele, as 3 primeiras, os hebreus também sofreram. Nas outras está escrito explicitamente que foram só para os egípcios e não para os hebreus, teve uma diferenciação. E nas que não estão escritas é que eles estavam em outro local e não sofreram a praga. Mas aqui ele abre, então os hebreus também sofreram as pragas? Também sofreram as pragas. Bom, ele abre mão deles serem salvos. Não me parece, tá? Me parece que os hebreus não sofreram as pragas, até porque eu acho que na verdade tinha várias formas de você beber água lá no Egito sem se esforçar tanto. Então, sofrer, mas sem sofrer tanto, né? A mensagem principal era do Nilo, né? Então, esse é o Ibn Ezra, já estamos acabando. O Rava Bravanel, embora que o faraó não deu atenção, todo o Egito ficou sem água, cavando para beber, o faraó não se importou. Essa é a opinião que eu estava achando. Isso a gente deixa para outra aula. Então vamos concluir. O Rava Bravanel vai ensinar que o milagre não foi momentâneo, durou 7 dias. Esse é o versículo 25, que se completaram 7 dias. E mesmo assim o faraó não se importou. Não tinha água para os egípcios beberem por 7 dias. E mesmo assim o faraó não se importou. E vai mostrar que a segunda praga dos sapos vão vir diretamente depois desses 7 dias. Os egípcios conseguiram beber e se acomodar nesses 7 dias de alguma forma. Mas logo assim já vem a próxima praga, certo?
A gente vê que então o Maldo vai dizer que nesses 7 dias o faraó não vai para Moshe pedir para parar, ou seja, ele não se importa, certo? E Babel Mar não tem uma condição, né? Na condicional, se libertar eu vou parar. Não teve isso, ninguém falou isso, tá? Por final, eu queria concluir o seguinte. A gente vê várias opiniões que para muitos de coração um pouco mais sensível devem estar tipo, não, né? Óbvio que não, foi toda a água do Egito, e todos os hebreus tinham milagre, tal. A gente vê grandes rabinos, gigantes, que não concordam com isso e alguns outros vão pelo Midrash. Então a gente vê geralmente quando é pro Midrash, mas isso também é uma questão mais educativa e metafórica para entender sobre a providência de Deus, para ensinar para as crianças e tal, a crença e tudo mais. Mas a gente vê aqui que provavelmente não foi isso que aconteceu. Aí fala assim, pô, mas aí a pessoa que gosta lá dos filmes, né, blockbuster e tal, de Hollywood, fala, pô, mas assim fica bem mais chato, né? Pô, vou desenhar lá a praga, que o peixe morto, a água em vez de sangue, né? Eu gosto de ver a pirotecnia. E o milagre, então, não foi tão grande assim. E 2, não. Mesmo se você acreditar que tudo virou sangue, ninguém bebeu a água e por aí, é o mesmo milagre de virar sangue o rio todo por um instante e matar os peixes e não conseguirem beber. É a mesma coisa. Entre o esforço de Deus fazer um e fazer o outro, é o mesmo esforço. E também o choque é o mesmo, porque bem ou mais viram o Nilo com sangue pelo menos por um momento, e os peixes morreram por causa disso e eles não conseguiram beber por 7 dias. Então a prática dá no mesmo, né, no final das contas. O milagre é tão grande possível, então eu acho muito, às vezes a gente quer exagerar no milagre, achando que quando eu mais exagerar no milagre, mais eu estou engrandecendo Deus. E não é verdade. Deus é grande de qualquer forma, mesmo um milagre pequeno ou grande, e não acho que esse milagre é menor do que esse também, certo? É o mesmo milagre, virou a consequência mesma, no final deu a possibilidade, a capacidade de Deus transformar em sangue é a mesma, porque ele conseguiu, então não muda muito o tempo ou a amplitude do negócio, certo? Provavelmente deve ter algum midrash, quando virou sangue todas as águas do mundo, né, tem da abertura do mar, coisas do tipo, não precisa ir para tão longe para mostrar a grandeza de Deus ou a grandeza do que realmente aconteceu. Às vezes, quanto mais a gente extrapola, mais pessoas vão chegar assim, então não é isso. E acabam negando tudo. Então, então a Torá está errada e tal. E é muito importante a gente botar os pingos no i para mostrar as opiniões, mostrar o que faz sentido, o que não faz sentido e as diversas opções, para realmente mostrar, olha como Deus é grande, olha como realmente aconteceu e olha como realmente é grande, sem precisar exagerar de coisas que não são necessárias, certo? Esse é o meu recado final. O meu problema do Midrash, para mim, óbvio que não é literal. Para você é óbvio que não é literal. Não, sim, mas o problema é que ele não é literal, para que ele vai trazer algum mussar, alguma coisa assim. Agora, por exemplo, no primeiro Midrash que você fala que Moshe Rabbeinu tem a Karatatov pelo rio, sim. Tipo, e aí, Moshe Rabbeinu comeu na casa do faraó a vida toda dele. E aí, ele não tem Karatatov pelo faraó. Sim, o rio matou milhares de crianças. E aí? Eu entendi, você tem que se aprofundar um pouco nesse Midrash. Agora, o Moshe não matou o faraó também, né? Ele está tratando o faraó com respeito e tal. Tem que se aprofundar. Eu não concordo com a seu argumento. Eu acho que são coisas diferentes. Mas também eu acho que assim, não é o principal motivo de ser Aharon, porque Moshe tem... Eu acho que são outros motivos, mas é uma questão educativa, para mostrar, gente, agradece, né, como se fala isso, como fala em português, tenha gratidão, reconhecimento das coisas, e para mostrar que Moshe era muito humilde e era grato, tá? E Moshe não exigia, e talvez não pelo lado de Moshe, pelo lado de Deus. Eu não vou exigir de Moshe bater no Nilo e tal. Mas aí isso já é outra. Deixa eu se estender, né, nesse assunto. Não é o motivo, não é o objetivo da aula. Tá? Boa. Então curtam, compartilhem. A gente tem mais uma semana aí até peso. Vamos ver se a gente consegue fazer aula. E é isso. Essa caixa essa meia, curtam, compartilhem.